eu sou a Carol, seja bem-vindo ao Português é Legal. Hoje eu vou comentar a questão do Enem 2018 sobre o pajubá, que segundo a prova é um dialeto usado por gays e travestis. Eu não vou ler o texto porque eu imagino que todo mundo já tenha lido, então vou resumir. O texto apresenta alguns exemplos de palavras desse dialeto e traz o depoimento de um advogado dizendo que ele fala o pajubá o tempo inteiro com os colegas de trabalho, mas que ele não usa nem em audiências nem em reuniões. E aí ele acrescenta que hoje em dia eles precisam ser cuidadosos, porque apesar deles usarem o pajubá como um código secreto, muita gente já conhece e nas palavras dele tem até dicionário. Depois o texto traz a informação de que esse dicionário se chama Aurélia, foi lançado em 2006 e tem mais de 1.300 verbetes. Em seguida, o enunciado pergunta ao aluno o que confere ao pajubá status de dialeto da perspectiva do usuário. Para alguém que sabe o que é um dialeto, nenhuma das alternativas estaria correta. Não é o fato de ter mais de 1.000 palavras conhecidas que caracterizam um dialeto. Um dialeto não precisa ser consolidado por um objeto formal, que seria uma gramática ou um dicionário. Pode sim existir um dialeto sem que nunca tenha sido feito registro formal sobre ele. O fato de ser usado em ambiente de trabalho também não tem nada a ver, não faz de um conjunto linguístico um dialeto. Enfim, tudo isso já seria suficiente para evidenciar para o aluno que a proposta não era ele encontrar ali a definição de dialeto. Dificilmente, em uma questão do Enem, um texto vai ser apresentado sem finalidade alguma. Não faz parte da proposta do Enem, nem do estilo do Enem, disponibilizar um texto só para distrair a atenção, tomar tempo do aluno, para depois cobrar um conceito que deveria ter sido memorizado previamente. Também não faria nenhum sentido exigir de nenhum aluno que conhecesse previamente o pajubá e menos ainda que ele soubesse alguma coisa, alguma palavra. E de fato isso não foi feito, tanto que a gente está aqui conversando sobre a questão sem que eu tenha lido nenhuma palavra do pajubá para vocês. Então não é verdade dizer que a prova estaria beneficiando alguém que fosse usuário do pajubá. Ah, mas então por que colocaram na prova um dialeto de gays e travestis e não algum dialeto rural, um dialeto indígena ou dialeto de alguma periferia? Bom, do ponto de vista do estudo de língua e de linguagem, todo dialeto tem a sua função social, tem o seu valor, pode ser analisado, pode ser considerado um objeto de estudo. Se um determinado modo de falar é usado em alguma região específica por grupos de pessoas na sociedade, as características desse modo de falar podem ser estudadas independentemente desse grupo ser o grupo X, o grupo Y ou o grupo Z. O fato de o pajubá estar na prova significa somente que alguém olhou para a realidade, identificou um fenômeno, reconheceu que ele existe, que ele está relacionado a um grupo que existe e descreveu esse fenômeno sem fazer julgamento de valor. Para a finalidade da prova, tanto faz se foi o dialeto dos gays ou de qualquer outro grupo. Então, que bom que a gente tem uma avaliação que convida os alunos a lidar com alguma informação da realidade, porque de fato esconder a realidade não é o papel da educação, não é o papel da escola. Voltando para a prova, a gente tem esse enunciado que pergunta por que o pajubá seria um dialeto segundo o advogado. Então a gente pode ler as alternativas e usar pelo menos 2 critérios para eliminar aquelas que não podem ser a resposta. O primeiro é óbvio, vale para todas as provas do mundo, que é eliminar o que for absurdo. E o segundo é eliminar o que não tenha sido dito pelo advogado, já que a gente está buscando uma resposta de acordo com a perspectiva dele. Vejamos. Item A. Ter mais de 1.000 palavras conhecidas. Essa informação veio como parte da reportagem e não na fala do advogado, então a gente já pode eliminar. Item B. Ter palavras diferentes de uma linguagem secreta. Não faz muito sentido, porque o pajubá é apresentado justamente como um dialeto secreto e não como algo diferente de uma linguagem secreta. Item C. Ser consolidado por objetos formais de registro. Bom, essa é a resposta do gabarito oficial, de fato ela é a única possível, embora ela não seja muito convincente. Primeiro, porque ela induz ao erro um aluno que tivesse um conhecimento prévio sobre dialeto.
E segundo, porque o advogado cita o dicionário, mas ele não fala em dialeto em nenhum momento. Eu não considero que a gente possa afirmar, com base nesse texto, que a menção ao dicionário é vista por ele como uma justificativa para tratar o pajubá como dialeto. No primeiro parágrafo aparece, entre aspas, dialeto secreto, mas como o advogado ainda não tinha sido citado naquele momento, não tem como a gente deduzir que essa expressão foi usada por ele e não pelo próprio autor do texto. Mas mesmo eu achando que o texto é insuficiente para levar a essa conclusão, o item C continua sendo o único razoável. Vamos continuar. Item D, ser utilizado por advogados em situações formais, que é exatamente o contrário do que o advogado disse. Ele disse que eles usam no trabalho, mas não em audiências e em reuniões. E o item E, ser comum em conversas no ambiente de trabalho. Isso realmente é dito no texto, mas de uma forma banal, diferentemente de quando o advogado diz tem até dicionário, que pelo menos expressa um pouco a ideia de que é algo especial, outra categoria e não algo trivial. Apesar dessa questão ter sido muito comentada, a maior parte das reações aconteceu em função da falsa polêmica, porque ela não tem nada de verdadeiramente polêmico. Se eu pudesse dar um conselho geral para quem vai fazer prova de Enem, de concurso, de vestibular, esse conselho seria: veja provas dos anos anteriores da mesma instituição e se informe sobre o modelo de prova. Existem vestibulares e concursos que pedem um grau de memorização alto, mas não é o caso do Enem. A proposta do Enem não é ser conteudista, e sim valorizar a capacidade de raciocínio do aluno, a habilidade de juntar informações e conseguir uma solução ou uma reflexão com base nelas, e não apenas decorar e reproduzir alguma coisa sem ter pensado direito. De novo, apesar de eu achar essa questão problemática, um aluno que tenha ido preparado para fazer bastante interpretação de texto, que é a cara do Enem, provavelmente se saiu bem. Bom, eu passei esse vídeo todo dizendo que dialeto não é isso, dialeto não é aquilo, mas não dei nenhuma definição do que seria dialeto. Então, se você quiser conhecer o conceito, entender melhor a definição, eu te aconselho a clicar aqui do lado, porque a gente tem um vídeo falando só sobre isso. Espero que vocês tenham gostado.